Veja isso! Como lá em Washington, porque o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais uma carta endereçada a Jair Bolsonaro e voltou a dizer que o julgamento do ex-presidente brasileiro deve parar imediatamente. Mariana, qual o recado de Donald Trump em mais essa carta? Márcio, carta publicada agora há pouco, estava aqui na Casa Branca e vi então a postagem de Donald Trump na rede social dele, a Truth Social, com essa carta dizendo o seguinte, olha só, querido senhor Bolsonaro, eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deve acabar imediatamente. Não estou surpreso por vê-lo liderando as pesquisas. Você foi um líder muito respeitado e forte que serviu bem o seu país. Eu compartilho o seu compromisso para ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do governo atual. Eu já mostrei o meu descontentamento fortemente em público e por meio da nossa política de tarifas. Agora é a minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de curso, pare de atacar os oponentes políticos e acabe esse ridículo regime de censura. Eu estarei observando de perto. Sinceramente, Donald Trump. Essa foi a carta, então essas foram as palavras de Donald Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro, carta enviada por Donald Trump hoje, publicada agora no final da tarde nas redes sociais do presidente americano, falando então em perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para tudo. Família, preste bastante atenção aqui, porque nós iremos trazer aqui para você algo surreal. Donald Trump está com a faca e o queijo na mão para libertar o Brasil dessa ditadura ferrenha que está aqui, né, covardiano, uma covardia sem precedentes em cima do capitão Jair Messias Bolsonaro. Preste atenção, porque essa carta vem à tona de novo aí, e além dela, tem outras coisas também que muita gente aí não está comentando, família. O jogo virou, o chicote mudou de mão. A gente vinha falando disso aqui, né, há um tempo atrás aí, ventos bons, os ventos da liberdade estão prestes a soprar aqui no Brasil, e muita gente não acreditou, né? Muita gente achava que não vai acontecer nada, não, pode ficar tranquilo, já era, não tem mais jeito, ele nunca mais sai do poder. Acabou, família. Donald Trump tá vindo com tudo. Preste bastante atenção nessas palavras. Donald Trump, lá atrás, quando ele chamou o Elon Musk para fazer parte do governo dele, o próprio Elon Musk já postou aquela foto falando que esse cara seria preso, e agora a grande mídia já está julgando isso aí no ventilador. A grande mídia já está colocando os pingos nos is. E tem gente ainda que está aí, né, sem acreditar, desacreditado. Você precisa tomar um choque de realidade e ver que a libertação da Venezuela é o divisor de águas para a libertação aqui do Brasil também. Então chama todo mundo para a live aí, porque o chicote de aço está estralando. Nós vamos falar detalhe dessa carta. Antes da gente falar dessa cartinha, preste bastante atenção, porque deu ruim. Deu ruim no caso do Banco Master. Olha, ouça isso aqui. Quando a gente vê a grande mídia, a Globo, a Rede Esgoto falar isso aqui, ó, escuta aí. Eu preciso fazer uma atualização sobre o caso do Banco Master. Chegou agora há pouco a informação de que a Justiça americana reconheceu a liquidação do Master e bloqueou os ativos do banco e de suas controladoras nos Estados Unidos. Esse pedido de reconhecimento tinha sido apresentado por Eduardo Félix Bianchini. Ele foi nomeado pelo Banco Central para administrar os bens e direitos do Master e organizar a lista de credores, o que inclui os bens ou dívidas do Banco Master nos Estados Unidos. Com essa decisão, os bens do Master nos Estados Unidos não podem mais ser movimentados sem autorização da Justiça americana. Eu preciso... Acabou, família. Acabou para esse cidadãozinho aqui, ó. O sistema já vomitou ele, família. Isso é fato. O sistema acaba de vomitar de uma vez por todas esse cidadão que está na tela aí. É o ponto final, é o game over, é o checkmate. A gente vinha falando aqui, família, a esperança ela se renova a cada manhã. Não desanima, pessoal. Tudo que eles querem é que vocês não votem esse ano. Tudo que eles querem é que a população não vá
até as urnas votar, porque dessa vez não vai ter maracutaia. E eu volto a afirmar, aquele que estará no comando do TSE se chama André Mendonça e Nunes Marques. Não vai ter para ninguém a maracutaia, a treta da farsa, do caixote mágico. E eu insisto em colocar o áudio aqui para você. Eu preciso colocar isso aqui, família. Eu preciso colocar. Tá na hora. Sabe o que tá acontecendo, família? Tá na hora da gente. A gente precisa parar de ter medo de dar nome às coisas. Corrupção é corrupção, ladrão é ladrão, bandido é bandido, né? E acabou, não tem esse negócio de ficar, ai, mas não sei o quê, ai, se eu falar isso aqui, não sei o quê. Não, esquece, família, esquece. A gente tem dentro das escrituras sagradas, existe pessoas que Deus levantou lá, que era o menorzinho, o pequenininho, chamado Davi. Ele se levantou para derrubar um gigante. Então tá na hora de você sacudir a poeira, levantar, tomar um banho gelado, você que tá desanimado aí, e erguer a cabeça. Porque a nossa redenção está próxima, família. Nós estamos vendo aí a decadência do sistema. O sistema vai cair por terra. Você tem que começar a decretar isso aí. Você tem que assinar esse decreto no reino espiritual. A tortura contra Jair Messias Bolsonaro vai levar a cúpula e todos que estão fazendo isso com ele para a prisão. E acabou, e não tem churumela, não tem mimimi. Ai, meu Deus do céu, tem que dar. Não pode falar Lula, tem que falar barbudo, não pode falar careca, tem que falar. Acabou isso, família. O tempo do medo acabou. Agora é o tempo da vitória. O Brasil é um país soberano, sim, concordo, mas eu vou voltar a repetir, Deus, ele levanta as autoridades que não são vendidas nesse país para colocar o Brasil nos trilhos. O Brasil é soberano, eles falam em soberania quando os ladrões estão no governo. Aí tá fácil demais. Existem dois termos, não confunda, eu até anotei isso aqui, ó, não confunda o comum com o normal. É comum a perseguição em cima do cidadão de bem, é comum a perseguição em cima de você, da direita. É comum a perseguição em cima do Bolsonaro, ele já tá com casco grosso de tanto ser perseguido desde quando era deputado. É comum, mas não é normal. Não podemos normalizar nada. Eu anotei aqui, vou repetir, vou encher esse caderno aqui de anotações para me trazer aqui para vocês, porque a gente tem que dar um basta, um ponto final tem que ser dado nisso aí, família. A hora é agora. Sebastião Coelho já convocou uma manifestação para Brasília. Preste atenção, Sebastião Coelho convocou uma manifestação para Brasília. Muita gente vai estar ali. Muita gente vai estar lá. Tá em cima da hora, é para domingo. Eu, particularmente, não vai dar para me ir. Mas a próxima que tiver aí, assim, não tão em cima da hora, eu quero comparecer. Então você tem que ser um multiplicador. Dispara essa live aí, joga no grupo da família, porque o chicote tá estralando. Verdadeiramente o chicote mudou de mão. Deus ergue do pó o desvalido para sentar com os príncipes. E é isso que ele vai fazer com o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Pode ter certeza disso. Esse homem governará essa nação novamente e colocará tudo nos trilhos. A saúde do Bolsonaro será preservada pelo Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Juiz dos Juízes. Aquele sim é o verdadeiro Supremo, que está com os olhos bem atentos. Os olhos são como tocha de fogo que está guardando não só o presidente Bolsonaro, mas como todos os parlamentares de direita que não são vendidos. Não negocia sua fé nesse momento de tensão aqui no Brasil, família. Ontem foi um dia para comemorar. Se tivesse como, eu ia soltar 300 mil foguetes ontem, porque os venezuelanos, a gente viu o venezuelano sendo solto, liberto. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o barbudo, que tem sangue de inocente em suas mãos, está vacinando para que os presos políticos continuassem presos. Eu vou deixar bem claro para vocês aqui. Eu não concordo com esse negócio de dosimetria. Não era nem para ter, porque todos ali estão sendo condenados num tribunal de exceção. Não era para ter nem dosimetria, muito menos anistia, nenhum dos dois. Porque quando você dá anistia, você está falando que eles cometeram crimes e não teve crime nenhum. O que tinha que ser feito é cancelar
toda essa arbitrariedade. E a gente precisa parar de ter medo de falar que ladrão é ladrão, que corrupto é corrupto, que violador de direitos humanos é violador de direitos humanos. Até quando você vai ficar... Não pode falar isso, não tem prova, não pode falar que não tem prova. Família, as provas estão aqui, ó. A nossa Constituição Federativa do Brasil é a prova que ela está sendo usurpada. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato. Quantas pessoas foram censuradas? Jair Messias Bolsonaro, amordaçado, julgado por um tribunal de exceção, jamais poderia ter sido julgado pelo Supremo Tribunal. Deveria ter ido para a primeira instância, igual o Lula foi, igual o Luiz Inácio foi. Deveria ter pegado lá embaixo e aí subido até que chegasse no Supremo. Mas tinha que ser um tribunal justo. Agora o cara é acusador, é juiz, é vítima. Ele é tudo em um só e agora é médico também. Ah, meu amigo, não. Rapaz, está decretado. Está decretado. Neste momento, nós estamos decretando que vai cair a tirania do Brasil. Todo dia eu vou decretar isso aqui, família. Todo dia eu vou decretar isso aqui. Está decretado o fim do regime aqui no Brasil. Você tem que decretar daí também. Está decretado o fim do regime aqui no Brasil. Os Estados Unidos vão entrar atropelando tudo. Vai ser usada uma estratégia diferente da Venezuela. Não se engane. Vai ser usada uma estratégia bem diferente da Venezuela. Mas que vai. Que vai vir aqui, vai vir. Pode marcar aí no relógio aí, marca na folhinha. Depois eu vou até arrumar um calendário aqui para me mostrar o dia que eu tô falando as coisas. Vão acontecer, família. Não adianta. Esse camarada aqui, ele tá acovardado. Ele já tá com medo, já tá pedindo desculpa, tá lendo o nome dos outros aí, lendo a nominata. Eu vou ler a nominata, companheiro. Eu vou ler a nominata aqui agora. Leu o nome de 300 pessoas ontem, só para encher linguiça. Na comemoração dos atos do dia 8, que eles mesmos que fizeram essa comemoração. Cadê as imagens que o Flávio Dino escondeu? Cadê? Cadê as imagens? Fica a pergunta, cadê as imagens? Ah, mas não pode falar que ele escondeu, foi a empresa pra cima de nós, família. Pra cima de nós. Pra cima do povo brasileiro, que não é bobo. Isso é chamar o povo de burro. E burro é quem vota no Lula ladrão. Isso tem que ser dito, temos que ser enfático em falar essas palavras. Tá na hora da gente parar de ter medo de dar nome às coisas. Porque aonde que o Brasil vai parar, família? Eles querem te amordaçar dentro da sua casa. O medo já foi pro lixo. E eu creio que em 2026 a nação brasileira será restaurada. O Brasil está precisando de homens com testosterona a 1000 por hora para não baixar a guarda, porque isso aqui, ó, não vai ser estrupado mais não. Acabou o tempo da canalice, da covardia. O que o Trump fez com o Nicolás Maduro, se preciso for, ele faz aqui também. E eu vou voltar a falar do Elon Musk aqui, família. Vou voltar a falar do Elon Musk. Elon Musk não pegou aquela foto à toa e colocou. Grave isso aí, você vai ser preso. Você vai ser preso. Esse cara tá, olha aqui, olha pra mim, o Lula ontem, ele tava gaguejando. Na hora que ele foi falar, o meu ministro das relações, sabe nem falar, relações exteriores, ele até gaguejou. Ele até deu uma engasgada. Só de lembrar do exterior, o Lula engasgou ontem. E veio falando que na democracia a gente tem que falar pouco. Como é que é? Peraí, como é que é falar pouco? Ah, meu amigo, agora eu vou arrebentar a boca do balão. Eu tava segurando, eu tava falando menos. Agora que ele falou que tem que falar menos, agora eu tô no 420, pisando no acelerador, com as 18 rodas de um bitrem acelerado. Para libertar o Brasil, o povo brasileiro está se libertando. Não existe mais. O tempo do medo acabou, família. E você tem que se posicionar na fila do banco, você tem que se posicionar no mercado, você tem que vestir a camisa do Brasil, não por causa de Copa do Mundo. Entendeu?
Tá defendendo lá, você tem que entrar com a espada de fogo na mão, né? Daqui a pouco vai falar, tá falando pra... Não é tirar a vida de ninguém, não, família. É entrar no campo das ideias. Convença, tem uma missão. Vou passar uma missão pra vocês aqui, ó. Convença 1 militonto por dia a sair desse pão com mortandela. E aí vocês verão como que as coisas vão fluir na vida de vocês. Resgate a pessoa das trevas para a luz, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não existe a direita, esquerda, e tal. No mundo físico aqui está sendo isso, mas no mundo espiritual é o bem contra o mal, família. É o bem contra o mal. E o mal não prevalecerá. Eu já falei isso aqui 50 mil vezes. O bem sobressairá em cima do mal. E esse ditador vai cair por terra. Não só ele, como vários, né? Como vários. Tem um monte. É igual o tentáculos do povo lá, né? Aquele bicho do mar lá. Não adianta. Não adianta. Por que você acha que a canja calou a boca? Ficava só falando, só falando. A última dela, a última que eu lembro dela, era falar, ela teve a audácia de falar que na China funciona certinho. Se você for pra rede social, falar mal, lá você é preso. E aqui no Brasil tem que ser assim também, né? Foi cara, meu Deus, me segura. Eu não posso falar muita coisa aqui. Ela teve a coragem de falar isso, meu Deus do céu. A última dela, depois disso aí, ó, podaram a língua da canja. A canjiquinha não fala, ela sumiu. Foi para onde? Para a França? Tá nos braços do Macron? Se alguém souber do paradeiro da ANTA 2.0, pode colocar aqui se alguém souber. Se alguém souber do paradeiro aí. Vocário pagou influenciadores do SBT falando agora. Eu sei. Eu coloquei isso aqui, meu querido. Vocário pagou, mas teve um influenciador aí chamado Rony que ele não se vendeu. Eu sei muito bem, eu mostrei aqui nas lives anteriores aí, eu mostrei. Vai cair, família, vai cair a ditadura, a tirania, vai passar a régua. O que estão fazendo com o presidente Jair Messias Bolsonaro é lamentável. A tortura que ele está sofrendo ali e os médicos, o Conselho Nacional de Medicina, já está com tudo em suas mãos. Eu vou colocar aqui para você ver. Conselho Nacional de Medicina. Olha o que falou aqui, ó. Vamos ouvir. Preste atenção. Dá o like aí, gente. Vamos bater 1000 likes rapidinho aí. Preciso me posicionar sobre a intervenção do STF no CFM. Nossa visão é de que é inaceitável qualquer tipo de interferência. O Conselho Federal de Medicina, quando vislumbra uma perspectiva de não cumprimento do Código de Ética, tem obrigação de avaliar. E ele mandou que um conselho local fizesse uma sindicância, o que é uma obrigação pelo Código de Ética. Se nós tivermos o STF interferindo em condutas que são tomadas dentro da ética médica, nós não teremos como defendê-la. E é justamente por isso que o Sindicato Médico e eu pessoalmente defendemos que o Conselho Federal tenha autonomia para decidir quem e quando cobrar a ética médica. É justamente por isso que, nesse momento, defender as entidades, especialmente o CFM, é defender você, meu colega médico. Preciso me posicionar sobre a intervenção do STF. Agora o doutor, virou doutor agora, né? Aquele cara que não pode falar o nome, né? Virou doutor, virou médico. Médico, especialidade. Juiz, médico, doutor. Meu amigo, tem coisa ainda que em breve eu vou poder falar. Mas tem umas coisinhas aí que eu vou respira, bebe uma água, um chá. Por falar em beber água e chá, você tá sabendo da última do Maduro aí? Eu vou conjecturar aqui para você entender. O Maduro, o ditador de Araque, o brabão, o bravo, chegou na cadeia e já teve a sua primeira reclamação. Preste atenção que dá trabalho para fazer. Eu fiz até um negocinho aqui para me mostrar para você. Maduro chegou lá. Companheiro. Ele não conversa assim, né? Água, gosto de barro. Deram preste atenção. Maduro reclamou falando que a água estava com gosto de barro. Escuta isso aqui, é informação de bastidor, isso não é informação, teoria da conspiração, não é nada inventado. Gosto de barro.
barro, água barro, barenta, gosto, salobra. Escuta o que fizeram com o coitado do Maduro na cadeia. Você viu que ele tava bebendo água mineral antes de rapar, antes da depilação. Eu vou ter que mostrar, família. Eu vou ter que mostrar para não falar que tô inventando as coisas aqui. Ah, Barba Ruiva, isso é mentira. Não, escuta primeiro a história. Escuta o que fizeram com o pobre do Maduro. Tem dó, família. Tem que ter dó, bicho. O cara é muito burro. Tem que ter dó. Vocês não têm dó, não, gente? E, por favor, pessoal, não vão rir do cara, não. Não vão rir do cara, não, porque é degradante o que tá fazendo com ele. Preste atenção que eu vou contar a história agora dessa água e aí eu vou entrar na carta do Trump, beleza? Só esperando a galera chegar aí, eu vou entrar na história do Trump. Então, esse cidadão aí, quando ele tinha o bigodão dele ainda, né? Não tinha rapado nem o bigode, nem o cabelo, nem a barba. O bichão chegou lá, na hora de tirar a fotografia e tal, tirou a fotografia dele com o bigode, com a andorinha na boca e com o cabelo. Aí o bichão reclamou da água. Lá lágua, barro, barenta, salobra, pouco gosto. Aí, meu amigo, aí você sabe que o tratamento nos Estados Unidos é bem diferenciado, né? Lá eles gostam de passar a mão na cabeça de preso. Aí, o policial lá do FBI, que é considerado, aqui no Brasil, é considerado a Polícia Federal, falou assim, Pera aí, então, fica tranquilo. Na hora do almoço tem suco. Suco, uco. Na hora do almoço tem. E aí prepararam isso aqui. Eu fiz questão de fazer do mesmo jeito aqui, Fábio. Prepararam isso aqui para Maduro. Eu fiz igual. Prepararam essa bebida pro Nicolás. Prepararam a água esverdeada, igual essa aqui. Tá vendo que ela tá até grossa em cima? E aí eu vou tomar aqui e vou te falar o gosto que tem. Pra não falar que é... não, Barba Ruiva, isso aí os direitos humanos têm que ir lá. Não, eu vou tomar aqui, ó. Fizeram uma dessa aqui pra ele. Eu vou tomar a mesma coisa que o Maduro tomou lá pra provar que não tem ninguém covardeando dele. Só que lá foi feito nos Estados Unidos. Essa aqui foi feita aqui no Brasil. Isso aqui, família, é uma coisa simples demais. Eu avisei vocês que ele ia entrar no regime, não falei? Então é isso aqui, ó, que deram pra ele lá. É mais ou menos isso aí, tá? Mais ou menos isso aí. Fizeram esse chá de 7 ervas aqui e deram pro Nicolás. Rapidinho, tá, família? É só pra dar tempo pro povo chegar aí. Deram pra ele na hora do almoço, né? O almoço hoje foi diferente do de ontem. Foi arroz ensopado, arroz e ovo. Hoje foi ovo cozido. Então tá aqui. Fizeram esse chá e deram para ele. Preste atenção, família. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Eu avisei que ele ia entrar no regime. Em breve ele vai. Nós vamos atualizar vocês aí daqui uns 2, 3 meses. Ele já vai estar magro. Em março ele vai no tribunal. Então a gente vai ter imagens dele. Você não vai nem reconhecer ele vai estar magrinho. Ele vai estar igual o povo dele lá, que come carne de rato, de sapo, de macaco, de que mais? De taruíra, de pombo. Então deram isso aqui para ele. Para não falar que os direitos humanos aí, pro Lula não acionar direitos humanos contra os Estados Unidos, eu vou beber a mesma coisa que ele bebeu lá. É muito bom isso aqui. Isso aqui é um chá desintoxicador aí. O negócio que tem aqui, a única coisa que tem que é boldo, umas outras parafernália aqui. Mas no dele lá foi um chá mais concentrado. Então isso aqui não mata, isso aqui não deixa ninguém pra lá. Foi uma água assim. Aí há quem diga que agora ele pediu pra voltar a beber a água salobra, com gosto de barro. Então olha que os Estados Unidos trata bem os presos que lá estão. Então não tem gambiarra, não tem remendo pra esse cara lá, não. Ele pediu, liga para Brasília, liga Brasília. Opa, calma aí, que Brasília, você mora na Venezuela. Você não tem direito a ligar para outro país aqui, não. Tô doido que seu. Liga. Não tem esse trem, não. Você não vai ligar para outro país, não, irmão. O advogado, qual advogado? Nós vamos fazer contato com o advogado e é do seu país lá e ponto final, acabou. Game over, checkmate, se lascou, tá bebendo água com gosto de barro. Direitos humanos, cara,
Nós temos que comemorar dia e noite. Sabe por quê? Temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós estamos chorando com o presidente Bolsonaro e com os presos políticos, com a Débora do Batom. Estamos nos alegrando agora com o povo venezuelano. Metade da sua alma vai se alegrar e a metade vai chorar. É isso que a gente tem que fazer. É só isso. Isso é a base de tudo. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E você fazendo isso, você leva isso para sua vida. Leva isso para sua vida, porque Deus vai colocar de pé o desvalido para sentar com os príncipes. E vai fazer isso na sua vida também. E nós estamos vendo que esse camarada aqui, que humilhou, que fez muita gente perder a vida, que fez o povo comer, eu tenho que mostrar, família. O povo comia sardinha com papelão. Eu falo isso aqui, o povo não acredita. Eu falo isso aqui, o povo não acredita. Eu vou colocar aqui o vídeo, mas antes vamos ouvir a carta aqui que eu falei. Vou colocar a carta aqui para a gente ouvir essa carta aí que Donald Trump mandou para o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Vamos ouvir o conteúdo dessa carta agora. Mas uma carta saiu direto de Washington e caiu como uma bomba em Brasília e está tirando a paz do Lula e do Moraes. Uma carta oficial publicada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que foi endereçada a Jair Bolsonaro e anunciou ao mundo que Donald Trump está disposto a atacar o Brasil para libertar o povo brasileiro e também libertar Jair Bolsonaro. E ainda a carta faz uma acusação grave. O presidente Bolsonaro estaria sendo vítima de tortura na prisão, lá na Polícia Federal, através de um sistema sujo de Alexandre de Moraes e Lula. O conteúdo da carta, divulgada nas redes sociais, foi confirmado pela Casa Branca. É uma carta que rompeu qualquer protocolo diplomático tradicional e coloca o Brasil no centro de uma crise internacional sem precedentes, com acusações diretas de tortura, censura, abuso judicial e ataque à liberdade de expressão. Esse aqui é o tipo de notícia que muda o jogo. É uma notícia que você não vai ver na mídia tradicional e muda o jogo. Ao longo desse vídeo, a carta vai ser destrinchada e contextualizada, mostrando como Trump não apenas está defendendo a Bolsonaro, mas pressionando o governo Lula e o STF de forma direta e pública, podendo intervir no Brasil. O material detalha a reação imediata em Brasília, o pânico institucional, o silêncio constrangedor do Itamaraty e a confirmação oficial do governo americano de que essa carta representa a posição de Estado e não opinião pessoal. O que está em jogo não é só Bolsonaro, mas a imagem do Brasil no mundo, a economia, a estabilidade política e a acusação de que o país estaria caminhando para um regime de censura travestido de democracia igual ao da Venezuela. Mas antes eu peço encarecidamente, por favor, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para quem quer aprender a fazer o conteúdo sobre essa carta, todos os créditos são para o canal Crônicas do Brasil, do Flávio Nascimento. Agora, assista com atenção dobrada esse vídeo. Para tudo que você está fazendo agora, deixa o celular de lado. Cancela o que ia fazer. Porque a notícia que acaba de vazar há 30 minutos vai explodir o Brasil nas próximas horas. Donald Trump enviou carta oficial para Jair Bolsonaro hoje de manhã. Carta em papel timbrado da Casa Branca, assinada pessoalmente, entregue por canal diplomático. E o conteúdo é devastador para Lula e Moraes. Não é boato, não é montagem, é real. Eduardo Bolsonaro acabou de postar a carta completa nas redes sociais e Trump escreveu textualmente: "Este julgamento deve terminar imediatamente. Você está recebendo o tratamento terrível de um sistema injusto. É presidente dos Estados Unidos, oficialmente defendendo Bolsonaro, atacando o STF e pressionando o Brasil como nunca aconteceu antes. Mas antes de eu mostrar a carta completa, faz uma coisa agora. Inscreve no canal. Aperta o botão vermelho embaixo. Porque o que vem nas próximas horas e dias vai ser histórico. E você não pode perder nenhum vídeo. Inscreve agora. Vou esperar. 1, 2, 3. Inscreveu? Ótimo. Agora ativa o sininho. Porque vamos fazer lives urgentes sobre isso. Ativa agora. E se quer ir mais fundo, vira membro? Link na descrição. Análises exclusivas. Informações que não posso colocar em público. Vale demais. Vira membro agora. Pronto. Vamos ao que aconteceu. E te garanto, quando terminar esse vídeo, vai compartilhar em todos os grupos que tem. Porque isso é histórico. Trump trabalhou na carta pessoalmente durante a madrugada. Redigiu à mão primeiro. Mandou digitar em papel oficial da Casa Branca. E assinou logo cedo. A carta foi entregue a Eduardo Bolsonaro em reunião privada na ala oeste. Eduardo recebeu o envelope lacrado com selo presidencial.
Voltou para o escritório de advogado aliado, escaneou tudo e postou direto nas redes sociais. Sem avisar governo brasileiro. Sem protocolo. Direto para o povo. Post de Eduardo explodiu. 5 milhões de visualizações em 20 minutos. Trending Topic mundial em 15 minutos. É viralização brutal que está assustando Brasília inteira. Compartilhe esse vídeo com urgência máxima antes de continuar. Isso precisa viralizar. Trump defendeu Bolsonaro oficialmente. Pausa agora, manda em 3 grupos e volta. Mandou? Continua. Vou ler carta completa aqui, palavra por palavra. Porque cada frase é bomba que vai explodir nas próximas horas. O cabeçalho é oficial. A Casa Branca, Washington, com data de ontem. E o destinatário, ao honorável Jair Messias Bolsonaro, 38º presidente da República Federativa do Brasil, Brasília. Percebe o tratamento? Trump chama Bolsonaro de presidente, não ex-presidente, não réu, presidente. É reconhecimento político gigante que invalida completamente a narrativa do PT de que Bolsonaro é criminoso comum. A carta começa. Forte. Prezado senhor Bolsonaro, tenho acompanhado o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente. Trump não usa diplomacia. Não suaviza. Chama sistema brasileiro de injusto. Chama tratamento de terrível. E exige fim imediato do julgamento. É a intervenção explícita do presidente dos Estados Unidos em processo judicial brasileiro. Nunca aconteceu algo assim em toda a história diplomática entre os dois países. Continua. Não estou surpreso em vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi líder muito respeitado e forte que serviu bem ao seu país. Aqui, Trump faz algo genial. Ele menciona que Bolsonaro lidera pesquisas, só que Bolsonaro está inelegível até 2030. Mas Trump ignora isso completamente. Trata Bolsonaro como candidato viável, como líder político ativo. É desrespeito total à decisão do TSE. É Trump dizendo, dane-se sua inelegibilidade. Ele é candidato. Ponto. Próxima parte é devastadora para Lula. Compartilhe o seu compromisso com a escuta da voz do povo. E estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, promovidos pelo atual governo. Trump ataca o governo Lula diretamente. Acusa de atacar liberdade de expressão. E faz conexão com os Estados Unidos, sugerindo que Lula está censurando até cidadãos americanos. É acusação gravíssima, porque se o governo brasileiro está censurando americanos, isso justifica a retaliação americana sob qualquer forma. E então vem a bomba que confirma tudo o que patriotas já sabiam. Manifestei fortemente minha desaprovação, tanto publicamente, quanto por meio da nossa política tarifária. Trump confirma oficialmente. As tarifas de 50% contra o Brasil não são sobre comércio. Não são sobre balança comercial. São punição política. São pressão para libertar Bolsonaro. São arma econômica sendo usada para forçar mudança política no Brasil. É chantagem? Pode chamar assim? É legal? Questionável? É eficaz? Muito, porque está funcionando. Trump continua. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar opositores políticos e encerre esse regime ridículo de censura. Presta atenção na palavra que Trump usou. Regime, não democracia. Regime. Isso é a linguagem que Trump reserva para ditaduras. Venezuela, Cuba, Nicarágua. E agora Brasil. Trump está equiparando o Brasil a ditaduras comunistas da América Latina. É rebaixamento brutal na classificação política americana. A carta termina. Estarei acompanhando de perto, atenciosamente, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos, com assinatura grande, azul, inconfundível e selo presidencial dourado. Acompanhando de perto não é frase educada de diplomacia. É ameaça velada. Significa, vou cobrar resposta, vou exigir mudanças, e se não mudarem, vou agir. Como agi na Venezuela 4 dias atrás. É aviso de tempestade chegando. Comente aqui. Trump defendeu Bolsonaro oficialmente. Deixa comentário mostrando que você entendeu a gravidade histórica disso. A reação em Brasília foi caos total. Quando Eduardo postou carta, assessor de Lula correu avisar. Primeira reação, acharam que era montagem, pediram verificação. Equipe confirmou que parecia autêntica, papel timbrado correto. Assinatura genuína, mas sem confirmação americana ainda. Lula ligou pessoalmente para Alexandre de Moraes. E Moraes estava furioso, porque Trump o atacou indiretamente como parte do sistema injusto. É humilhação internacional para ministro do STF. Moraes passou 15 meses se achando intocável. E em uma carta, Trump o transformou em símbolo global de autoritarismo.
Reunião emergencial foi convocada imediatamente todos os ministros. Moraes, Gilmar, comandantes militares, atmosfera pesada, silêncio inicial. Porque ninguém sabe como reagir quando o presidente dos Estados Unidos defende opositor preso. Nunca aconteceu. Não tem manual para isso. Itamaraty tentou contato urgente com a embaixada americana. O telefone tocou. Ninguém atendeu. Tentaram o State Department em Washington. A secretária respondeu que secretário Rubio está em reunião. É frieza diplomática total. Estados Unidos nem se dão ao trabalho de fingir cordialidade. Enquanto Brasília tentava elaborar resposta, Casa Branca detonou qualquer esperança de que carta fosse gesto isolado de Trump. O porta-voz convocou coletiva urgente e leu declaração oficial. O presidente Trump enviou carta ao ex-presidente Bolsonaro expressando preocupação com a situação judicial dele no Brasil. Estados Unidos acompanha de perto violações de direitos humanos e processos políticos na América Latina. Carta é autêntica e representa a posição oficial do governo americano. É devastador. Casa Branca não só confirmou a autenticidade, como endossou o conteúdo. Transformou carta pessoal em política de Estado. O Brasil não está lidando com Trump tuitando opinião pessoal. Está lidando com o governo americano oficialmente pressionando pela libertação de Bolsonaro. Marco Rubio adicionou camada extra de pressão. O secretário de Estado tuitou: carta do presidente Trump ao presidente Bolsonaro reflete preocupação legítima com deterioração democrática no Brasil. Quando aliados prendem líderes democraticamente eleitos sem julgamento justo, temos obrigação de nos manifestar. Rubio chamou o Bolsonaro de presidente, validou prisão como injusta e disse que Estados Unidos têm obrigação de intervir. É escalada diplomática que não tem volta. Palácio do Planalto finalmente conseguiu emitir nota. Texto fraco. Brasil repudia ingerência em assuntos internos. STF é instituição independente. Bolsonaro responde a processos legais. É nota defensiva, sem força. Porque todo mundo sabe, 15 meses de prisão preventiva sem julgamento não é devido processo legal. É abuso. E Trump está certo ao denunciar. As redes sociais explodiram em apoio a Trump. 8 milhões de menções em poucas horas. Trending topics simultâneos. Trump defendeu Bolsonaro, carta da Casa Branca. Bolsonaro livre. Trump tem razão. É tsunami de apoio que está enterrando narrativa petista. Bolsonaro recebeu cópia da carta através de advogados na prisão. E segundo relatos de quem estava presente, ele leu 3 vezes em silêncio. E então começou a chorar. Emoção completa. Porque pela primeira vez em 15 meses teve validação internacional máxima. Presidente dos Estados Unidos defendendo ele oficialmente. Flávio postou mensagem. Forte. Carta do presidente Trump é documento histórico. Prova que papai não é criminoso, é perseguido político. E maior potência do mundo reconhece isso oficialmente. Moraes, seu tempo acabou. Lula, seu governo está exposto. Liberdade vem em dias. 3 milhões de visualizações em 1 hora. Michele ligou para aliados em Washington emocionada. E recebeu confirmação que carta é só começo. Trump vai intensificar pressão dramaticamente. Próximos passos. Sanções individuais contra Moraes, Gilmar, Toffoli. Congelamento de ativos nos Estados Unidos. Proibição de entrar em território americano e, se necessário, algo mais forte. A mídia internacional massacrou o Brasil. CNN. Trump acusa Brasil de perseguir opositor. BBC. Estados Unidos pressionam Brasil por Bolsonaro. Fox News. Trump denuncia a ditadura brasileira em carta devastadora. Al Jazeera. Crise diplomática escala após carta presidencial. A manchete mundial negativa. PT tentou reagir, mas foi destruído. Glaze postou sobre interferência grotesca. Comentários massacraram ela. Lindbergh falou em chantagem. Foi dilacerado nos replies. Porque a opinião pública está com Trump, não com Lula. Patriotas brasileiros estão vibrando com pressão americana. Lula marcou pronunciamento em cadeia nacional para hoje à noite. Vai tentar rebater Trump, defender instituições, mas assessores já sabem. Será difícil, porque carta é muito forte. E o povo brasileiro quer que Bolsonaro seja libertado. Gilmar Mendes, sempre calculista, mandou mensagem reservada para Lula, que vazou. Talvez seja o momento de reconsiderar estratégia. Pressão americana é real. Carta mudou o jogo. Manter Bolsonaro preso pode custar muito caro. É a primeira vez que ministro do STF sugere liberar Bolsonaro. Significa que Trump assustou até dentro da corte. Mercado financeiro reagiu imediatamente. Dólar disparou. Bolsa caiu. Empresários começaram a pressionar o governo. Precisamos resolver isso. Tarifas vão destruir exportações. Se negociar significa soltar Bolsonaro, então solta. É pressão econômica somando à pressão política.
Lula está sendo espremado de todos os lados. E todas as opções que ele tem são ruins. Ignorar carta significa sanções piores e isolamento. Negociar significa derrota política. Liberar Bolsonaro significa base petista abandonando ele. Eduardo postou vídeo em inglês agradecendo Trump diretamente. Falou da Casa Branca em Washington. President Trump, thank you for defending democracy in Brazil. Because of your courage, my father will be free. Soon. Vídeo legendado viralizou com 2 milhões de views. Analistas políticos concordam. A carta de Trump é divisor de águas na história política brasileira. Transformou prisão de Bolsonaro em questão internacional. E, historicamente, quando os Estados Unidos exige algo assim de país latino-americano, o país cede. Sempre cedeu. Sempre cederá. O Comando Militar Brasileiro já avalia que confronto com os Estados Unidos é impossível. Sugestão interna: buscar saída diplomática, evitar escalada. Considerar libertar Bolsonaro para aliviar pressão antes que fique tarde demais. Porque carta de Trump deixa claro. Ele não está blefando. Capturou Maduro há 4 dias. Citou Moraes em discurso há 2 dias. Reuniu com Milei ontem sobre Brasil. E hoje manda carta oficial. É coordenação perfeita. É cerco se fechando. Inscreve-se agora. Ativa sininho. Vira membro? Porque hoje à noite tem pronunciamento de Lula. Amanhã tem mais desdobramentos. E próximos dias serão decisivos para o futuro do Brasil. Vamos cobrir tudo. Um forte abraço. São 15 horas da tarde de 7 de janeiro de 2026. Trump enviou carta oficial para Bolsonaro. Brasil está em choque. Lula acuado. Moraes exposto. E liberdade de Bolsonaro está mais perto do que nunca. Estamos juntos, até a liberdade, até a vitória. O Brasil entrou num território perigoso, meus irmãos, onde a justiça virou um instrumento político e a soberania virou abuso de poder. Quando um presidente estrangeiro igual Trump aponta o dedo e fala em sistema injusto, regime de censura, tortura e perseguição, isso não nasce do nada, nasce de sinais evidentes. E o mais grave é que o povo sente na pele isso. Censura, medo, prisão sem julgamento e também um silêncio forçado, né? Isso não é normal, não é democrático. E não combina com uma nação igual ao Brasil que se diz livre. O discurso bonito acabou, a fantasia institucional rasgou, né? E o mundo começou agora a tratar o Brasil como aquilo que aparenta ser hoje. Um país onde o poder não aceita a oposição e onde a lei serve aos interesses de poucos. A lei aqui no Brasil não serve à verdade e nem ao povo. E é aí que entra a parte mais explosiva de toda essa história. Nos bastidores cresce o rumor de que Trump está com sangue nos olhos acerca do que está acontecendo no Brasil e com Bolsonaro. Fala-se abertamente em ações duras, inclusive intervenção militar americana, igual o que aconteceu na Venezuela, aqui no Brasil, para atingir o Lula e o Moraes, que estariam sendo investigados internacionalmente por possíveis conexões obscuras com esquemas de corrupção e até narcotráfico. Se isso se confirmar, o cenário muda todo. Bolsonaro pode ser liberto, o sistema pode ruir e o povo brasileiro vai poder finalmente respirar fora da coleira e ficar completamente livre. Para muitos, isso soa como um exagero. Para outros, é o início da libertação. Uma coisa é certa, quando o cerco fecha, quem construiu o poder sobre a injustiça não dorme tranquilo. E o povo cansado de opressão começa a enxergar a possibilidade da real liberdade. Uma justiça vinda de fora. Eu quero saber a tua opinião. Família, a minha opinião é o seguinte sobre tudo isso aí, família. Tá escrito nas estrelas. É o que eu falei aqui, a gente precisa parar de ter medo de dar nome às coisas. Ladrão é ladrão, bandido é bandido, violador de direitos humanos é violador de direitos humanos, ponto final. A Débora do Batom tá presa lá, 14 anos. 14 anos presa. Enquanto isso, foragido de saidão, que estrupou mulheres no DF, é preso após denúncia. O cara é foragido porque ele saiu da prisão, no saidão de Natal. Enquanto isso, o povo lá do 8 de janeiro, ninguém saiu no saidão de Natal. E o estrupador saiu. Então você tá vendo? Não é comum. Não confunda o comum com o normal. É comum a perseguição da direita, já tá comum, mas isso não pode. Nós não podemos normalizar essa perseguição, família. Jamais pode ser normalizada. O que o Trump tá mandando aí é um recado direto. Ele já sabe de toda a tortura que tá acontecendo aqui no Brasil. A Venezuela é o pontapé inicial para a liberdade aqui. Nós temos que comemorar e muito. Ainda bem que tem Donald Trump lá. E vocês viram aqui, o outro é ditador também. É ditador, me desculpa. O vice
presidente da República, ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, falando que não, é o povo brasileiro, é o povo brasileiro que tem que resolver as coisas do Brasil. A gente não pode permitir que Donald Trump venha pra cá e não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Falou só baboseira esse tal de Hamilton Mourão. Tá vendo como é que as máscaras caem, família? O Hamilton Mourão falando besterol aqui, eu mostrei isso ontem. Olha quem é o maior traidor da pátria. Diga-se de passar, maior até que o Lula. Olha aí. E, finalmente, eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa, somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. Então, é essa última mensagem que eu quero deixar. E finalmente... Vocês estão entendendo quem é o verdadeiro traidor da pátria? E o Leve traz, o que ficava nos bastidores da fofoca. Quem não foi investigado em nada é esse cara aí, família. Esse cara é um grande responsável por tudo que aconteceu aqui no Brasil. A gente não pode esquecer disso. Esse cara não pode ganhar nem para porteiro de puteiro mais. Desculpa a expressão, mas eu tenho que falar. Ele não pode ganhar para nada, nem para porteiro disso. Ele não pode ganhar, família. Para nada. Essa hipocrisia. Esse cara tem que ser, né, esquecido, enterrado. Ele não pode ter oportunidade zero na política. Esse cara é um comunista disfarçado de general. Esse cara estava culiado com o Biden e com o exército americano naquele negócio lá atrás, né? Que não pode falar, que a gente sabe aí o que aconteceu, aperta 22, vira 13. Então, esse camarada aqui, família, é um traidor da pátria. Ele não tem diferença nenhuma de Luiz Inácio. Nenhuma. Zero. Zero. Nenhuma. E você vê a raiva no... Não pode, não sei o quê, papapá, papapá. Ele tá com ódio disso. Ele é um lobo em pele de cordeiro e a gente tem que falar, tem que dar nome a traidor. Hamilton Mourão, general melancia, traidor da pátria. A gente tem que parar de ter medo de dar nome às coisas. Ele tem mais 5 anos na teta. Não, tem não, tá doido? É 5 anos. Ele é senador, né? Senador é 8 anos, tem mais 5. Verdade. Ele tem mais 5, o Ivo tá colocando aí. Tem mais 5 anos pra mamar na teta, mas vai acabar, a teta vai secar dele. Ele não ganha pra mais nada. A gente tem que começar, o Trump tá de olho. Família, o Trump sabe quem foi que teve os tentáculos ali. Existem 7 pessoas que sabem de tudo. Preste atenção. Grava esse número. Existem 7 pessoas. Eu não vou me alongar nesse número. Existe 7 pessoas. Só isso. Não posso nem julgar mais coisas aqui. Existe 7 pessoas que estão sabendo de tudo aí que está acontecendo aqui no Brasil, no exterior, e que vai, meu amigo, se prepare, se prepare. Se prepare para comemorar da melhor forma possível. A limpeza será feita. Os bandidos, canalhas, ladrão de aposentados voltarão para a cadeia, de onde nunca deveria ter saído. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orares a mim, desviar dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, Rei dos Reis, Todo-Poderoso, olharei do céu e sararei a terra. Tá faltando isso, o povo humilhar, chorar perante Deus, porque a justiça está vindo. E eu creio que a nação brasileira já está fazendo isso, família. Eu creio que existe um povo que ora nessa terra brasileira. A Federação Brasileira será liberta da coleira. Até rimou, né? A Federação Brasileira será liberta da coleira, porque tem um povo que está orando. E eu fiquei gritando aqui, falando, cadê o Silas Malafaia com as manifestações, cadê os influenciadores chamando para ir para as ruas? E agora surgiu, eis que surge um. Preste atenção aqui, ó. Eis que surgiu uma manifestação agora pro dia 11, dia 11, isso mesmo. Tá aqui, graças a Deus, ouviram aqui as nossas preces aqui, súplica, e apareceu
o Sebastião Coelho, grande desembargador, que já está convocando o povo para ir para as ruas aí. Vamos ouvir. Eu quero convocar a população de Brasília para uma carreata no próximo domingo, dia 11, com concentração às 14 horas em frente à Torre de TV. A motivação é a defesa das nossas liberdades e a libertação de todos os condenados pelo 8 de janeiro. O tom da manifestação dessa carreata vai depender do que faça amanhã o senhor Lula da Silva com relação ao projeto da dosimetria aprovado no Congresso Nacional. O itinerário nós divulgaremos oportunamente, mas a carreata acontecerá. Domingo, dia 11, concentração às 14 horas na Torre de TV em Brasília. Quero convidar todos os parlamentares do Distrito Federal e do Brasil que tiverem coragem para mostrar a cara, que lá estejam conosco. Excelente, tá vendo por que eles querem tanto calar, família? Presta atenção, o Barbudo ontem tava falando que a democracia tem que falar pouco. Democracia tem que falar pouco. A gente tem que falar pouco na democracia. Não existe isso de falar pouco, não, família. Todo mundo, quem tava nas lives aí, de umas 4 lives pra cá, eu tava falando, cadê o Silas Malafaia? Cadê o Silas Malafaia? Cadê o povo indo pra rua? E agora, o Sebastião Coelho. Não tô falando que foi porque eu falei aqui, não. Porque eu acho que outras pessoas também falaram. Mas parabéns ao desembargador, futuro senador do Brasil. Desembargador Coelho aí, ó. Esse homem tem que ir pro Senado, família. Esse desembargador aqui, nós temos que eleger a maior bancada do Senado dos últimos tempos, que o Senado vai endireitar as veredas ali, as veredas como é que chama aquele trem lá? Da Corte Suprema desse Brasil, família. Precisamos de um Senado forte. Então o desembargador ali, ele é uma ótima pessoa. Uma ótima pessoa. Agora olha aqui. Olha o que esse cara tá falando aqui. Desculpa, mas você vai ter que ouvir isso junto comigo. Eu não vou ouvir isso sozinho, não. Escuta o que esse cara tá falando. E vocês perceberam que nós não ficamos falando mal do outro governo. Porque quando a gente é eleito, a gente não é eleito para ficar falando mal do que estava. A gente é eleito para fazer as coisas que ele não soube fazer. E fazer com mais competência. E é isso que nós nos propusemos a fazer. Por isso, eu fico muito feliz quando a gente pode constatar que a gente vive a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos. Como é que é? Não ficou falando mal? Além de falar mal do presidente Bolsonaro o tempo inteiro, agora que mais meteu a lenha foi no Trump. Chamou o Trump de fascista. Chamou o Trump, falou que tinha que votar no Biden. Meteu a lenha no Bolsonaro e no Trump, cara. Agora ele tá sentindo, tá tremendo nas pernas. Já sabe que a bomba vai estourar, família. Os ministros desse barbudo estão abandonando o barco. Os ministros estão deixando ele sozinho na praia. Ele vai afogar, família. Os ministros estão dando linha na pipa. Nadou e vai morrer na praia sozinho. No sentido figurado aqui, ele nadou pra morrer na praia. Todo mundo tá soltando a mão desse cara. Ninguém tá querendo ser queimado, o filme, nas eleições agora não, família. Porque ficar com fechamento com esse cara é ter o filme queimado. Então ninguém quer isso, não. O povo, até o povo da esquerda já tá vendo. O centrão, todo mundo já tá vendo. Opa, vamos sair fora, vamos abandonar isso aqui, porque isso aqui já deu o que tinha que dar. Nós vamos sair fora. E olha isso aqui, família, olha isso aqui. Ele mesmo fala que a transição foi a mais bem feita da história do Bolsonaro para ele, olha isso. Tudo que aconteceu no segundo ano é da tua responsabilidade. Entendi. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Here I come. Fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Então, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso.
E aonde que tá o golpe, meu amigo? Aonde que tá o golpe? Se a transição foi feita, ele só tá gerando prova contra ele mesmo, família. Donald Trump tem um arquivo lá, meu Deus, gigantesco. O arquivo secreto do 8 de janeiro. O dossiê completo, pautada nisso aqui, ó. Tá lá, tá lá, tá na mão do homem. Espera a poeira dar uma baixada na Venezuela, o Trump colocar a ordem em casa lá, vocês vão ver. O ano 2026 é o ano 1, é o marco 0, é o divisor de águas para o Brasil sair da tirania, da covardia, da perseguição. Lança de novo aí o decreto, tá lançado o decreto. Esse ano será o ano da restituição. Acabará a perseguição em cima do cidadão de bem. A direita se levantará muito mais forte do que outrora está, né? Então a gente tem que falar isso. Temos que repetir isso incessantemente, família. Não podemos nos emurecer, ficar triste. Ah, porque não está acontecendo. Está acontecendo sim, família. Vamos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos venezuelanos. E esse camarada, família, ele sentiu na pele, ele tá sentindo sim. Os generais, olha que coisa linda aqui, ó. O povo sendo liberto ontem. Ontem foi 8 de janeiro, o povo sendo liberto. Olha isso. Justamente no dia em que o Lula tá vacinando pro povo aqui do Brasil continuar preso. A liberdade reinando na Venezuela, a democracia sendo estabelecida lá. E aqui o Luiz Inácio não quer pacificar nada, ele quer só piorar a situação. Ditadores não aceitam perder, ele quer ganhar na marra. Mas não vai conseguir não, meu irmão. Não vai conseguir não. A liberdade, acabou o tempo da escravidão desse povo lá. Acabou o tempo da escravidão do povo venezuelano. Vai pagar, cada ditador vai pagar. O general tá tremendo lá. Eu vou falar do general agora. O general venezuelano está desesperado, família. General venezuelano está com a pulga atrás da orelha. Desesperado. Completamente desesperado. Olha que cena linda de se ver. Vai vendo, Brasil, vai vendo. STF está escondendo algo. Moraes cala médicos para esconder a verdade sobre o tratamento de Jair Messias Bolsonaro. Vamos ouvir aqui e daqui a pouco a gente vai falar aí nessa questão desse general. Calma que a live não acabou não. Preciso que você dê o like aí, família. Vamos bater 2.000 likes aí. Vamos ouvir. General, vamos lá. Ou melhor, falar primeiro do tratamento. Distorcer ou empurrar para debaixo. Preste muita atenção agora, porque o que você vai ouvir não é o que a grande mídia quer que você saiba. E talvez seja exatamente por isso que tentem abafar, distorcer ou empurrar para debaixo do tapete. O que está acontecendo neste caso não é apenas mais uma decisão polêmica, não é um detalhe jurídico técnico e nem um excesso interpretativo. Estamos falando de algo muito maior. Algo que toca diretamente no limite do poder, na quebra de regras básicas do Estado de Direito e, principalmente, na sensação de que existe hoje um Brasil de exceção, onde alguns podem tudo e outros não podem absolutamente nada. Quando um órgão técnico legalmente constituído, criado para fiscalizar condutas médicas, é silenciado de forma abrupta, sem pedido das partes, sem provocação legítima e sem competência clara, o sinal de alerta precisa soar. E não é um alerta pequeno. É um alarme ensurdecedor, daqueles que indicam que algo está muito errado nos bastidores do poder. Quem tem idade e memória política sabe. Quando se impede uma investigação antes mesmo que ela avance, normalmente não é para proteger a verdade, mas para evitar que ela apareça. O Conselho Federal de Medicina não é um grupo político, não é um comitê ideológico e muito menos um instrumento partidário. Ele existe para cumprir uma função objetiva, técnica e prevista em lei. Apurar condutas médicas quando há indícios de falhas, omissões ou irregularidades.
Isso sempre foi assim. Sempre funcionou assim. Médicos, sejam eles anônimos ou ligados a casos de grande repercussão, sempre estiveram sujeitos a esse tipo de apuração administrativa. O que torna este episódio diferente e extremamente grave é o fato de que, de repente, essa engrenagem legal foi interrompida por uma intervenção que não deveria existir. Não houve provocação legítima. Não houve pedido formal das partes envolvidas. Não houve sequer uma justificativa técnica sólida que se sustente de pé. Houve apenas uma canetada. E quando uma canetada basta para calar uma investigação regular, a pergunta que naturalmente surge na cabeça de qualquer cidadão experiente é simples. Por que tanta pressa em impedir que os fatos sejam analisados? O que poderia aparecer se essa apuração seguisse o seu curso normal? E é aqui que o caso ganha contornos ainda mais perturbadores, porque não estamos falando de um detalhe burocrático qualquer, mas de uma quebra clara de lógica institucional. Se algum médico se sentisse injustiçado, se algum policial envolvido acreditasse haver abuso ou ilegalidade, o caminho natural seria recorrer à primeira instância, como qualquer cidadão comum faz. Sempre foi assim. O Supremo não é balcão de reclamações administrativas, não é corregedoria médica e não é instância revisora automática de atos técnicos. Mas, curiosamente, neste episódio específico, cria-se uma espécie de foro privilegiado invisível, quase mágico, onde determinadas pessoas e determinados casos passam a orbitar diretamente o topo do judiciário, sem explicação plausível. Isso gera uma sensação perigosa, a de que existem brasileiros comuns, submetidos às regras normais, e brasileiros especiais, blindados por decisões excepcionais. Para quem viveu outras fases da história política do país, isso soa como um déjà vu preocupante. Não é assim que democracias sólidas funcionam. É assim que regimes personalistas começam a se deformar. E quanto mais se tenta justificar o injustificável, mais dúvidas surgem. Porque investigar não é crime. Apurar não é perseguição. Questionar condutas médicas em um atendimento sensível, envolvendo uma figura pública sob custódia do Estado, é o mínimo esperado em qualquer país sério. O problema é que, quando se interrompe uma apuração antes mesmo que ela diga a que veio, cria-se um terreno fértil para suspeitas legítimas. Será que houve negligência? Será que houve omissão? Será que alguém errou e não quer que isso venha à tona? Ou pior, será que houve interferência externa, pressão indevida, uma ordem informal para segurar, adiar, não transferir agora? Só de levantar essa hipótese, o escândalo já se desenha. E é exatamente por isso que o abafamento precoce causa tanto desconforto. Quem não deve, não teme. Quem confia na própria correção não precisa silenciar investigações. Quando o poder corre para calar perguntas, é porque as respostas podem ser explosivas. O mais grave é que esse não é um episódio isolado, mas parte de um padrão que começa a ficar claro até para quem nunca gostou de política. Há uma atuação fora da curva quando o assunto envolve Bolsonaro. As regras mudam, os ritos são atropelados e aquilo que sempre foi considerado básico no direito simplesmente deixa de valer. Em qualquer outro caso criminal, mesmo quando o Supremo julga, a execução da pena não fica concentrada nas mãos do próprio tribunal. Existe um caminho, existe uma separação de funções, existe um juiz natural da execução. Mas aqui, novamente, tudo parece diferente. O mesmo rigor que não aparece em outros processos surge com força total quando o alvo é um nome específico. Para o público mais experiente, que já viu muitas narrativas oficiais ruírem com o tempo, isso soa como perseguição institucionalizada. Não é só injustiça. É a sensação clara de que se construiu um ambiente de exceção onde o objetivo não é apenas julgar, mas controlar, punir e intimidar. E quando se somam todos esses elementos,
a atuação no caso sem competência clara, a interferência na execução penal e agora o bloqueio de uma apuração administrativa legítima, o cenário se torna indefensável. Não é um erro isolado, são vários. Erros em sequência. Erros que sempre apontam na mesma direção. E isso levanta uma pergunta que muita gente tem medo de fazer em voz alta, mas que milhões de brasileiros fazem em silêncio. Por que tanto empenho em proteger essa narrativa? O que exatamente se perderia se a verdade viesse à tona? A imagem de quem? A autoridade de qual instituição? Porque o custo dessa postura já está sendo pago. A confiança no judiciário se desgasta. A percepção de imparcialidade desaparece. E o sentimento que fica é o de que Bolsonaro não está sendo tratado como um réu comum, mas como um inimigo a ser esmagado a qualquer custo. Isso não é justiça. Isso é outra coisa. E quem tem memória histórica sabe exatamente como isso termina. É justamente nesse ponto que o silêncio ensurdecedor das instituições começa a incomodar ainda mais. Porque quando o próprio sistema passa a se proteger, fecha-se um círculo perigoso onde ninguém fiscaliza ninguém. O Supremo não pode ser investigador, acusador, julgador e executor ao mesmo tempo, muito menos censor de apurações externas que não lhe dizem respeito. Isso fere princípios básicos que qualquer cidadão acima dos 65 anos aprendeu na escola e viu serem defendidos ao longo de décadas. A ideia de freios e contrapesos não é um detalhe acadêmico, é o que impede abusos. Quando esse equilíbrio some, o poder deixa de ser jurídico e passa a ser político, e o brasileiro mais vivido percebe rápido quando algo deixa de ser técnico e passa a ser movido por vontade, por voluntarismo, por medo de perder controle. Não é coincidência que decisões assim sempre venham acompanhadas de pressa, de urgência artificial e de discursos genéricos sobre proteção institucional. E enquanto isso, a narrativa oficial tenta convencer o cidadão comum de que tudo isso é normal, de que não há nada para questionar, de que quem levanta dúvidas está exagerando ou atacando a democracia. Mas democracia de verdade não tem medo de investigação. Democracia não se sustenta em decisões monocráticas que atropelam competências alheias. Democracia não trata um ex-presidente como alguém que precisa ser neutralizado a qualquer custo. O que estamos vendo é um desgaste profundo, silencioso e contínuo da confiança pública. Cada decisão fora da curva, cada exceção criada sob medida, cada apuração abafada, soma mais um tijolo nesse muro de desconfiança. E quando a população mais velha, que já viu planos econômicos fracassarem, governos caírem e verdades aparecerem anos depois, começa a desconfiar, é porque algo realmente saiu dos trilhos. Aqui não se discute esquerda ou direita apenas. Discute-se o limite do poder, e esse limite parece ter sido ultrapassado. Se isso tudo que você está ouvindo faz sentido para você, se você também sente que algo muito errado está acontecendo e que tentam esconder a verdade, então não deixe esse vídeo morrer aqui. Clique em curtir. Isso ajuda muito a levar essa informação adiante e se inscreva no canal agora, porque é aqui que a gente fala o que outros têm medo de dizer. Você inscrito fortalece o canal e garante que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. O que mais assusta é perceber que essa postura cria um precedente perigosíssimo. Porque hoje o alvo tem nome, rosto e lado político, mas amanhã pode ser qualquer cidadão que ouse contrariar a narrativa dominante. Quando se normaliza a ideia de que um órgão técnico pode ser calado sem explicação, abre-se a porta para que outros conselhos, outras entidades e outras apurações também sejam sufocadas. É assim que o arbítrio se instala, não de uma vez, mas em pequenas decisões que parecem pontuais, excepcionais, necessárias. Para o público que já viveu períodos de censura velada e autoritarismo disfarçado de legalidade, isso é um sinal claro de alerta.
O discurso é sempre o mesmo. É pelo bem maior. É para preservar a ordem. É para evitar caos. No fim, o resultado também costuma ser o mesmo. Concentração de poder e supressão de controles. E não se trata aqui de defender pessoas, mas de defender regras. Porque quando as regras deixam de valer para uns, elas deixam de valer para todos. A insistência em tratar o caso Bolsonaro como algo fora do padrão revela um medo profundo de que a narrativa oficial não resista ao escrutínio técnico. Se tudo estivesse correto, se não houvesse falhas, omissões ou decisões questionáveis, a apuração do Conselho Federal de Medicina seguiria seu curso e seria arquivada naturalmente. Simples assim. Mas não foi isso que aconteceu. O que houve foi um corte seco, abrupto, que só faz crescer a sensação de que existe algo a esconder. E quanto mais se tenta esconder, mais as pessoas desconfiam. Essa é uma lei básica da vida pública. A verdade pode até demorar, mas ela sempre cobra seu preço. E quando isso acontecer, muitos vão fingir surpresa, mesmo tendo ajudado a calar as perguntas lá atrás. Para quem acompanha política há décadas, fica cada vez mais difícil acreditar que tudo isso seja apenas coincidência ou excesso de zelo jurídico. Existe um padrão claro de endurecimento seletivo, de excepcionalidade dirigida, de decisões que sempre caminham na mesma direção. E isso corrói algo muito mais valioso do que a imagem de uma pessoa ou de uma instituição. Corrói a ideia de justiça como algo previsível, estável e igual para todos. O cidadão mais velho sabe que quando a lei passa a depender de quem está no centro do poder, ela deixa de ser lei e vira instrumento. Hoje se aceita o absurdo porque o alvo é Bolsonaro. Amanhã, quando o alvo for outro, talvez já seja tarde demais para reclamar. É assim que se perde a liberdade aos poucos, sem tanques na rua, sem anúncio oficial, apenas com decisões técnicas que, de técnicas, não tem mais nada. No fundo, o que se tenta evitar não é uma investigação médica, mas o efeito dominó que ela poderia provocar. Uma apuração séria poderia levantar perguntas incômodas, revelar falhas, expor decisões equivocadas e, principalmente, desmontar a narrativa de que tudo foi feito dentro da normalidade. E isso seria devastador para quem construiu sua autoridade sobre a ideia de infalibilidade. Por isso, o medo. Por isso, a pressa. Por isso, o abafamento. Mas a história mostra que nenhuma autoridade resiste indefinidamente quando passa a agir movida pelo receio da verdade. O tempo passa, os fatos se acumulam e a imagem cuidadosamente construída começa a rachar. E quando isso acontece, não adianta mais silenciar conselhos, atropelar competências ou criar exceções. A realidade sempre encontra um jeito de aparecer, e ela costuma ser implacável com quem tentou escondê-la. E é exatamente por isso que tanta gente sente que este caso não vai terminar bem para quem hoje se sente intocável. Porque o abuso de poder pode até funcionar no curto prazo, mas ele cobra juros altos com o tempo. Cada decisão arbitrária empilha provas morais contra quem a tomou. Cada exceção aberta fragiliza ainda mais a legitimidade do sistema. E o público mais experiente percebe quando uma instituição começa a agir mais para se autopreservar do que para cumprir sua função. Não é mais sobre técnica jurídica, é sobre medo de exposição. Medo de que venha à tona algo que não possa ser explicado em notas oficiais ou discursos ensaiados. Medo de que a narrativa desmorone diante de fatos concretos. Quando o poder passa a agir assim, ele deixa de inspirar respeito e passa a gerar desconfiança. E desconfiança é o primeiro passo para a perda de autoridade real. O mais irônico é que tudo isso poderia ter sido evitado com transparência e respeito às regras básicas. Bastava deixar o Conselho Federal de Medicina fazer o seu trabalho, concluir a apuração e seguir o rito normal. Se não houvesse irregularidades, o caso seria encerrado e pronto.
Mas a escolha foi outra. A escolha foi intervir, calar, interromper. E essa escolha diz muito mais do que qualquer discurso. Ela revela insegurança, revela receio e revela uma disposição perigosa de usar o poder máximo para controlar narrativas. Para quem já viveu o suficiente para saber que versões oficiais mudam, mas fatos permanecem, fica claro que essa história ainda não acabou. E quando o último capítulo chegar, muitos vão lembrar deste momento exato em que se decidiu trocar a legalidade pela força da caneta. A pergunta que fica ecoando na cabeça de quem acompanha tudo isso com atenção é simples e incômoda. Até quando? Até quando decisões excepcionais serão tratadas como normais? Até quando a população será convidada a aceitar, sem questionar, que regras básicas simplesmente deixaram de valer? O brasileiro mais velho já viu esse filme antes. Já viu autoridades jurarem que agiam pela lei, pela ordem, pelo bem maior, enquanto atropelavam princípios elementares. Já viu a verdade ser empurrada para depois, para o momento adequado, que nunca chega. E é por isso que este caso gera tanta revolta silenciosa. Porque ele não trata apenas de Bolsonaro, nem apenas de médicos ou de um conselho profissional. Ele trata da sensação de que existe hoje uma perseguição fria, calculada e persistente, disfarçada de legalidade, mas movida por interesses políticos claros. E quando o cidadão percebe isso, algo se rompe de forma quase irreversível. No fim das contas, o que está em jogo é muito maior do que tentam fazer parecer. Está em jogo a credibilidade das instituições, o respeito às regras e a própria noção de justiça. Quando o Supremo passa a agir politicamente para proteger a si mesmo, para evitar desgaste de imagem ou para manter uma narrativa a qualquer custo, ele deixa de ser árbitro e passa a ser parte interessada. E isso, historicamente, nunca termina bem. A tentativa de esconder, de abafar e de silenciar só reforça a percepção de que Bolsonaro está sendo submetido a um tratamento cruel, desigual e vingativo. A verdade pode até ser atrasada, mas não pode ser cancelada. E quanto mais se tenta sufocá-la, maior tende a ser o estrondo quando ela finalmente vier à tona. Família. Agora preste atenção aqui, família. Lembra que eu falei no início aqui sobre o general que está desesperado? General lá nos Estados, lá na Venezuela, né? Tá literalmente desesperadinho. A gente vai mostrar isso aqui para vocês agora. Em busca da verdade dos fatos, na velocidade da web. Não passa nem a agulha batida a marreta. Olha o general aqui, família. General está apavorado. Lula é citado na Venezuela. Aconteceu agora, vai cair todo mundo. Esse aqui é o general Diosdado Cabello. Preste atenção o que deu aqui, família. CIA lança operação para capturar Diosdado Cabello na Venezuela. Veja, é agora, é ao vivaço. Vamos lá, família, preste atenção, senta o dedo no like aí, chama todo mundo para a live. A CIA vai lançar uma nova operação para capturar o general que está batendo de frente lá na Venezuela. Para não ficar uma live muito extensa, você vai clicar aí, essa capinha vai aparecer no meio da tela aí agora, vai aparecer aqui, só você clicar nela, você será direcionado lá para o nosso segundo canal. Clica aí, vai chegando lá e falando se deu certo. Bora lá, todo mundo para lá, família. Clica agora aí. Muito